O Senhor, Ele tem olhado para as tuas aflições, para aquilo que você tem enfrentado e para aquilo que às vezes você não está aguentando mais. Eu não sei como foi a tua semana, ou talvez o teu mês, ou talvez há muito tempo você tem passado por tantas situações que você tem falado: Senhor, será que o Senhor não está me enxergando? Será que o Senhor abençoa o da direita, abençoa o da esquerda, mas será que nunca vai chegar a minha vez? Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus, Ele nos ama, e Deus nos ama de uma forma tão forte, mas tão forte, que Ele pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho amado Jesus Cristo, por amor a nós. E Ele pegou Jesus e falou: olha, pode ir para lá, porque existe um povo a qual eu tenho olhado, há um povo a qual eu tenho, apaixonado por esse povo. Esse povo que é imagem e semelhança nossa, esse povo será guardado por nós, e Jesus veio por amor a nós. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que às vezes a gente está sendo o tempo todo observado por alguém. Alguém já teve essa sensação aqui? Ai, pastor, é um espírito que está me olhando. Não, irmão, eu não estou falando disso, não. Mas parece que às vezes, o tempo todo nós somos observados. Somos observados por pessoas, somos observados pelos demônios, porque isso é uma verdade, a Bíblia diz sobre isso. 1 Pedro 5,8 diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, olhando para a gente, esperando uma falha nossa para tentar nos tragar. Agora, todos nós falhamos, só que a Bíblia diz que existe um Deus poderoso, que lá do alto céus, Ele tem olhado para a nossa vida, pela igreja dele aqui na terra. Ele tem olhado para a tua vida, para guardar a nossa caminhada com o Senhor, para guardar o nosso coração, a nossa mente, para nos preservar e para encher a nossa vida daquilo que Ele já preparou para nós, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus já preparou coisas grandes para a nossa vida, e como diz o bispo, irmão, relaxa, que eu já comecei a pregar e eu não vou colocar o pé no teu almoço, eu garanto isso. Amém? Eu estava há um tempo atrás num lugar muito especial. Foi o cumprimento de uma palavra que nós ouvimos aqui do altar, de nós podermos andar sobre a realização de um sonho. Quem já teve essa experiência alguma vez na vida? Você caminhar sobre aquilo que era o teu sonho, sobre aquilo que Deus preparou para você. E eu, junto com a minha esposa, mais o irmão da igreja, o Luiz, nós tivemos esse grande privilégio de poder caminharmos num sonho. E ali naquele sonho eu tive uma experiência muito forte, que surgiu também, inclusive, o tema da ministração de hoje, onde nós acessamos dezenas de centenas de crianças, muitas crianças, muitas. A gente foi para a África, e as crianças vinham, nos abraçavam, a gente tocava nas crianças. Só que teve uma de todas aquelas milhares que mexeu comigo, irmão. E eu que gostaria que colocasse esse garotinho aqui. Como é que eu vou pregar agora? Pode tirar a foto dele, por favor. Amém. Esse menino,
A gente... Deixa eu recompor aqui, irmão. Esse menino... Que raiva, irmão. Esse menino chegou perto da gente e ele não pedia nada, nada. Os outros vinham por causa de uma pipoca que a gente dava, um pirulito, sei lá, alguma coisa que a gente entregava. Mas ele chegou para a gente assim, para mim, no meu caso, que mexeu muito, ele olhava para mim de uma forma diferente, irmão. E ele olhava para mim e começava a sorrir para mim. E eu falava com os outros, só que e com ele também, mas ele não me respondia. Ele simplesmente olhava para mim, sorria para mim, e depois vinha me abraçar, saía e sorria. E aquilo deu um despertar no meu coração. Eu falei, meu Deus. Em Hebreus fala que às vezes a gente iria acolher anjos sem saber que era anjo. Eu falei, Senhor, será que esse menino é um anjo que o Senhor enviou aqui? Ele olhava diferente, irmão. E ali eu vim embora para o Brasil e tal. E nessa sexta-feira agora, o Senhor, Ele falou muito forte comigo à tarde, disse assim para mim: você pode falar para a minha igreja que os meus olhos estão fitados neles. Deus, Ele tem olhado para nós. Deus, Ele tem do alto céus olhado para a nossa vida. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Pai, que nesta manhã o Senhor possa cumprir aquilo que é a tua vontade, a tua verdade sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que essa experiência que marcou a minha vida e que foi algo tão forte para mim, Senhor, que o Senhor venha marcar a vida dos teus filhos, dando sinais, Pai, que o Senhor tem olhado para a vida deles. Pessoas que estão aqui com o coração tão aflitos, Pai, que o Senhor possa agasalhar essas vidas. Pessoas que estão nos assistindo pela internet, Senhor, não sei aonde está, talvez em outra nação, ou talvez num leito de hospital, Pai. Ah, meu Deus, ali o Senhor tem olhado para a vida delas. Talvez, Pai, esteja até mesmo num presídio, eu não sei, mas aonde estiver, Senhor, a tua palavra diz que os teus olhos estão em busca dos fiéis desta terra, Pai. E o Senhor tem prazer em encontrar, em abençoar o teu povo. Que o Senhor venha nesta manhã de uma forma como o Senhor vem todos os domingos, todas as quartas, de uma forma tão doce e tão forte, Pai, nos abençoando e olhando para nós, e com teu olhar, Senhor, nos direcionar segundo aquilo que é o teu querer e segundo aquilo que é a tua vontade. É o que nós te pedimos nesta manhã, Pai. No teu nome santo nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que colocasse, por favor, aqui Jó capítulo 1, a partir do verso 8. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Disse então o Senhor a Satanás, há uma conversa que houve entre Deus e o diabo. E o Senhor, Ele disse assim: reparou, só repara quem olha, irmão. Não é verdade? Só repara quem coloca os olhos, seja em uma coisa ou seja em uma pessoa. E o próprio Deus vivo do alto céus falando para o diabo: você reparou que lá na terra há um homem chamado Jó, que é meu servo? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita
o mal. Pode continuar, por favor. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu o diabo. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Se o diabo sabia disso, era porque o diabo também, como o Senhor, estava olhando para a vida de Jó. Amém? Em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui, tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Próximo. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo, poucas coisas ou tudo, irmão? Tudo. O que é tudo? Hã? Tudo é tudo. Tudo que ele possui está nas tuas mãos. Mas apenas uma coisa: sobre a vida dele, você não vai tocar. Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta: qual era a vontade do diabo? Tocar em Jó ou em tudo que ele tinha? O que vocês acham? Tocar em Jó. Tudo que Jó tinha não era relevante para o diabo, porque na verdade Satanás sabia que Jó era um homem íntegro e um homem fiel e que temia o Senhor, e aquilo fez com que o olhar de Deus voltasse aqui para a terra e olhasse para ele. Nesta manhã eu quero declarar algo muito forte sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem olhado por nós e para nós. Amém? Deus tem olhado para a tua vida. Como eu disse no início, aquilo que você nunca esperou, nunca imaginou, que talvez tenha acontecido, que não tem te agradado, e o Senhor, Ele tem olhado para a tua vida, e por causa desse olhar, Deus, Ele tem te preservado, né? Como o tema da nossa ministração: sorria, você está sendo observado. Deus tem olhado por nós. Agora, como eu disse, o Senhor, Ele procura, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, procurando os fiéis da terra. Para quê, pastor? Para poder transformar a história dessa pessoa, para mudar a condição dela. E eu não estou falando aqui, irmão, de condição financeira, vai muito além disso, de você ter uma experiência, uma vida com o Senhor, e andar em prol daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Quem tem certeza aqui que Deus já tem preparado grandes coisas para você? Um dia eu estava no trabalho e eu sempre fui ligado com esse negócio de sítio. Eu gosto dessas coisas, né? E eu estava trabalhando e conversando com Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor poderia até nos abençoar com um sítio. Na hora eu senti o Espírito Santo falando algo tão forte ao meu coração, que mudou a minha maneira de pensar. Ele falou assim: a terra do teu sítio já foi edificada, eu já fiz. Quem ainda não é casado aqui? Olha quantas pessoas. Aquele dá certo com esse, olha que bênção. Mas você acha que o teu marido, ele vai nascer, ou a tua esposa vai nascer, ou ela já existe? Você está entendendo, irmão? Que tem coisas que nós oramos e clamamos pelo Senhor e para Deus, mas Deus está olhando lá do alto dos céus, e Ele fala assim: olha, aquilo que você está pedindo já existe, só falta andar nos meus caminhos, e eu faço encontrar. Amém? Daquilo que Deus já tem preparado para as nossas vidas, e por causa do olhar dEle, daquilo que é a ação do Senhor sobre nós. E
eu quero declarar algo sobre a tua vida, irmão, nesta manhã. O Senhor está observando cada luta que você tem enfrentado. Lembra daquele homem que passou por 38 anos no tanque de Betesda? Jesus, a Bíblia diz que passou perante ele, e a palavra diz que Jesus já sabia que ele estava daquela forma. Ora, se sabia, por que não fez alguma coisa antes? A gente poderia pensar dessa maneira, não é? Se Deus sabe que eu estou assim, se Deus está olhando para mim, pastor, como o senhor está falando, por que Deus não faz algo em prol da minha vida? Como Eclesiastes diz, há um tempo determinado para tudo, sobre todas as coisas aqui na terra. Há um tempo de Deus preparado para que, quando o Senhor preparar, e chegando o tempo oportuno, Deus vai unir o tempo com a vontade dEle, e vai trazer a bênção sobre a tua vida, porque Ele te observa. Terá um grande avivamento sobre nós, amém? Olha que coisa séria, lá em Jó, o texto que nós lemos, o próprio Deus falou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí começou a dar algumas características do caráter dele: fiel, íntegro, justo, que se desvia do mal, que me teme. Um avivamento para acontecer nas nossas vidas, irmãos, não é apenas um ajuntamento de pessoas, que é uma grande bênção, mas primeiro começa em você, começa em mim, e começa sobre nós, quando o nosso caráter vai sendo modelado pelo Espírito Santo de Deus, como está lá em Joel capítulo 2, a partir do verso 27, verso 28, vamos ler Joel capítulo 2, 27 e 28, diz assim, olha: então vocês saberão que eu estou no meio de quem? Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Toda a humilhação que o diabo colocou e tentou colocar na tua vida vai cair por terra. E depois disso, derramarei do meu sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Deus tem preparado um grande avivamento sobre a nossa vida. Eu preciso mergulhar naquilo que Deus está fazendo, irmão. Eu preciso mergulhar no Senhor, como a palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Agora eu preciso também ser sensível àquilo que Deus está fazendo. E essa noite, eu não sei se foi profético isso, mas lá está dizendo que os velhos terão sonhos. E eu tive um sonho essa noite, falei: Senhor, será que eu estou ficando velho? O cunhado aqui para ajudar, uma benção, hein? Agora, um sonho completamente, e eu creio que esse sonho é profético, maluco para minha cabeça. Eu nunca estava pensando nisso, mas eu sonhei que existia uma pessoa aqui no nosso meio. Eu não sei se está aqui ou se está em online. Você está noiva, e foi o sonho que eu tive. E nesse sonho você estava desesperado, porque o teu noivado estava indo de mal a pior, estava se arruinando. Existe alguma mulher aqui no nosso meio nessa condição? Olha lá. Eu gostaria que você ficasse com as suas mãos levantadas, irmã. Você pode levantar a mão de novo, por favor? E nesse sonho também, olha a multidão que nós estamos, irmão. Eu só vi uma mão levantada. E nesse sonho também, uma pastora ia lá e orava por essa pessoa, porque o coração dela estava aflito. E Deus já te enxergou. Deus, Ele te enxergou. E Deus, Ele tem te enxergado. E algo profético, irmão. Eu nunca sonhei com um negócio desse louco. Eu gostaria que uma pastora fosse lá e orasse pela vida dela. Em nome de Jesus, está indo uma pastora aí, irmão, e vai orar pela tua vida.
Se tiver pelo site também, eu não sei, pelo YouTube, pelo site não, pelo YouTube, pode colocar aí e dar uma acenada com a tua mão, porque o Senhor, Ele tem te olhado, Ele tem te visitado. Pessoas que estão aqui no nosso meio, você está talvez com a tua empresa arruinada, falando: meu Deus do céu, olha o que tem acontecido. Mas quando eu mergulho no Senhor, Deus, Ele começa a se manifestar comigo, em mim, em sinais, em milagres e poderes miraculosos. E há um tempo preparado para essa igreja, a qual Deus vai começar a se manifestar de uma forma sobrenatural. Se prepara, porque Deus tem olhado para você e Ele já te encontrou atrás das malhadas, e Ele vai te levantar para te usar, irmão. O que eu preciso fazer, pastor? Não estragar aquilo que Deus começou a fazer. Essa tem sido a minha oração: Senhor, que eu não possa e que eu não venha estragar aquilo que o Senhor começou a fazer sobre nós, que eu não venha estragar aquilo que o Senhor começou a preparar e a fazer sobre a nossa vida, que nós possamos ter entendimento e sejamos maduros, para poder não estragarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E Deus nunca vai te mostrar algo pronto, irmão, mas são os detalhes do Senhor, nos sinais de Deus. Deus falando com você através de sonhos, Deus falando com você através de pessoas, através de um olhar. Eu olhei para aquele menino e falei: meu Deus, está diferente o negócio. E foi 2 vezes que aconteceu comigo isso. Uma vez foi aqui no jardim de oração, e a outra vez foi lá, nessa viagem que nós fizemos, nessa viagem missionária, né? 2 crianças. Às vezes Deus tem colocado pessoas ao teu redor para te dar sinais, para falar: olha, por aqui não, vai por aqui, eu vou te mostrar o caminho. E há um caminho que nós devemos seguir, para que nós possamos viver um grande avivamento, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele, irmão, não tem nada. Sem Ele não tem casamento, sem Ele não tem empresa, sem Ele não tem igreja, sem Ele não tem ministério, não tem absolutamente nada. Aquilo que nós buscamos de Deus está nele, e nele seremos abençoados e supridos. Jó sabia disso, que ele era abençoado não porque ele era uma pessoa excepcional, mas porque Deus havia derramado algo sobre ele. Sabe o que Deus derramou sobre ele, que está derramando sobre a tua vida nesta manhã? Coloque a mão na tua cabeça assim, declara assim: eu sou abençoado. Amém. A bênção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida, porque Ele está te olhando. Amém. Olha que loucura isso, irmão. A bênção dele derramada sobre nós, porque Deus está nos olhando. O Senhor, Ele nos observa, porque Ele quer nos dar força para romper. Jó só pôde viver aquilo que ele estava vivendo, porque o Senhor, a cada dia, a cada oferta que Jó entregava, a cada oração que ele fazia, a cada momento que ele tinha com o Senhor, ele estava recebendo de Deus forças para romper. Isaías diz que os jovens de cansado eles caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. As forças é renovado de que maneira? Quando nós esperamos em Deus. Renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque Deus, Ele começa a renovar as nossas forças. Tem problemas, irmão, que literalmente vêm para minar as nossas forças, mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para declarar algo profético. Se prepara, porque você vai começar a romper. Amém? Vai começar a romper em áreas que até então você estava travado, que você não conseguia romper. Deus vai começar um grande romper sobre a tua vida. Esse romper acontece, irmão, porque Deus tem olhado para nós. E quando Deus olha para nós, nós olhamos para o Senhor, que através
da sua palavra, colocamos ela em prática como Jó fez, Deus começa a achar graça em nós. Lembra de Jesus em Lucas, que a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento, graça e estatura diante dos homens e também diante de Deus, né? E Jesus rompeu, porque Ele decidiu romper. E para nós rompermos há uma decisão, e essa decisão é nós estarmos alinhados com aquilo que é a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus, irmão, ela é boa. A nossa não é, mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pode acalmar o teu coração. Talvez está dando tudo errado na tua vida, mas lembre-se de uma coisa: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós estamos sendo observados pelo Senhor para termos a bênção dele, como eu falei, que também nos dará força. Amém? Quem precisa romper em alguma área da sua vida, profeticamente coloque a mão no teu coração, com os teus olhos fechados, e você vai falar 3 áreas. Preste atenção. Você vai falar 3 áreas, que você vai lembrar dessas áreas na tua vida, a qual você precisa romper. Pastor, eu preciso romper na minha vida espiritual. Eu não sei, eu estou citando aqui. Eu preciso romper na minha saúde. Eu preciso romper, sabe? Eu preciso liberar perdão. Eu não consigo, a minha vida está travada porque o perdão está, sabe? Eu não consigo liberar, pastor. E eu preciso romper nessa área. Eu preciso romper nesta área, com os teus olhos fechados ainda. Olha que coisa forte. Quem está aqui no nosso meio e você precisa liberar um perdão e você não consegue liberar perdão, com os olhos fechados, por favor, faça o sinal com as tuas mãos, irmão. Isso é libertador. Olha quantas pessoas. Deus está olhando para você, irmão, mas há uma direção dele para nós. Ele falou assim na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me amam, que têm me ofendido. Perdoar é você desconectar no mundo espiritual aquilo que tem, sabe, assolado o teu coração. E hoje nós estamos falando que Deus está olhando para nós, que nós estamos sendo observados por Ele. Como eu vou, como cristão, caminhar com o meu coração cheio de mágoas? Como diz as tias da cabaninha, as professoras, como que eu posso caminhar com o coração peludo, irmão? Aquilo que a gente falava para os nossos filhos. Deus quer limpar, desconectar. E como servo do Senhor, eu quero declarar a liberdade de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Deus quebrando com todas as amarras nas tuas vidas, na tua vida. Deus quebrando com todas as correntes espirituais, aquilo que estava te impedindo de romper. Eu declaro sobre nós, sobre a tua vida, vai começar a romper em áreas que você nunca imaginou da tua vida. Vai romper, vai romper, vai romper, por causa da palavra do Senhor, por causa do olhar dele, vai começar a romper. Amém? Vai romper, irmão. Aleluia. Vai romper, porque Ele nos observa. O Senhor, Ele vai começar a trazer sobre nós uma grande prosperidade. Ele tem prosperidade para a nossa vida. Por favor, eu gostaria que abrisse, que você abra a tua Bíblia em Lucas 21. A gente vai ler, nós vamos ler do 1 ao 4. Lucas 21. Nós estamos falando que o Senhor está nos observando, não é verdade? Olha o que diz em Lucas 21. Jesus fez o quê? Olhou. Você conseguiu entender uma coisa?
que para nós sermos abençoados, antes Ele tem que olhar para nós? A Bíblia está lotada de referências como essa. E Deus te achou. Deus te achou para te abençoar. Olha, Jesus olhou e viu os ricos colocarem as suas contribuições nas caixas de ofertas. Próximo. Ele olhou, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela fez o quê? Vocês estão aí? Vamos ler todos juntos? Da sua pobreza, tudo que ela possuía para viver. Eu estava também lá, e também tive uma experiência com Deus em relação ao olhar do Senhor. Nós fomos para uma aldeia, e nessa aldeia nós ficamos uma semana. Foi eu e o Luiz, e a pastora Viviane, ela ficou em outro lugar, em Beira. Ela não quis andar de trem não, irmão. Quase 20 horas de trem. Aí, olha só que loucura. Nós se reunimos, tinha 60 viúvas. Lá tem muitas viúvas, porque mortas por bicho, por doenças, enfim, pela fome e tal. Aí essas mulheres, elas todos os dias elas comem uma farinha, que é uma farinha de milho, chamado shima. Todos os dias, é o alimento delas, porque ela é mais barata do que o arroz. Então elas só comem isso. E aí nós fizemos um almoço para elas. E também nós desejamos dar uma cesta para elas. Mas a cesta não é igual aqui, né? As 60 estavam ali, e aí nós fomos entregar as cestas para elas. Mas as cestas, irmãos, uma por ser, o valor é muito caro lá, e outra porque não tem aonde comprar. Na cesta tinha arroz e feijão. Agora imagine só, você sai aqui do Brasil, né? É raro aqui no Brasil uma pessoa que come arroz e feijão, né? Tem, mas é mais raro. E aí você iria entregar isso para elas. Quando fui entregar essas cestas para ela, deu um aperto tão grande no meu coração, uma angústia tão grande. Eu falei: Senhor do céu, só isso que nós vamos entregar para elas, para as viúvas? E não era questão que não tinha dinheiro para comprar, a gente tinha, mas não tinha lugar mais para comprar. E aí eu senti uma voz tão suave no meu coração, e eu senti Deus falando assim para mim: 2 para mim basta. Eu falei: 2 para mim basta? Que é isso, Senhor? Ele falou assim: eu sou o mesmo Deus que peguei 2 qualidades de alimento, que era o pão e o peixe, e com aquele pão e com aquele peixe eu trouxe uma grande multiplicação para uma grande multidão. Quando eu ouvi isso de Deus, irmão, aquele peso, aquela angústia, aquela coisa louca que estava no meu coração, ela caiu por terra. Deus falou comigo. E às vezes você está aqui no nosso meio, você fala: pastor, prosperidade, que conversa é essa, pastor? Às vezes você só está com o pão e o peixe nas tuas mãos, ou talvez nem o pão e o peixe está, mas está com o arroz e o feijão, que é algo muito mais barato do que até mesmo o pão e o peixe. Só que Deus está declarando: com isso que você tem nas tuas mãos, se você erguer e dar graças a Deus por isso, se você for grato por isso, Deus vai começar a trazer uma grande revolução aonde você passar, porque o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes
Foi o mesmo Deus que falou para mim: eu sou o Senhor dessas viúvas, eu sou o marido delas. E a Bíblia diz em Isaías que Ele é o nosso marido, Ele é o nosso marido, nós somos a noiva dEle, e Ele não vai te desamparar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus sobre nós, irmão. Não vai faltar. Amém. Não vai faltar. Não vai faltar no teu ministério, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua empresa. Não vai faltar. E quando você achar que vai faltar, o azeite ainda vai continuar sendo derramado. O azeite vai ser continuando derramado na tua vida. Não vai faltar. Deus é dono do azeite, Deus é dono do arroz e feijão, Deus é dono do peixe, do pão, Deus é dono da tua vida. E Ele tem olhado para nós como Ele estava olhando para aquelas viúvas. Eu falei: Senhor, tão longe que o Senhor nos trouxe para nos dar uma experiência. A gente acha que vai abençoar alguém, isso que é chocante de Deus. A gente sai e fala: não, a gente vai abençoar. Que abençoar, irmão? Nós somos muito mais que abençoados lá. Todos os dias, eu recebo notícia dessas viúvas e desses órfãos, falando e agradecendo aquilo que a igreja, que nós fizemos por eles. Amém? Nós fomos, mas nós não podíamos ir sem vocês. Nós somos um corpo, e aquilo que Deus fez lá, nós temos parte no mundo espiritual com Ele, em nome de Jesus. Você tem parte porque você faz parte da igreja, e Deus tem olhado para a tua vida. Nós somos um corpo, e o diabo não pode prevalecer contra a igreja, contra a tua vida. Por quê? Deus tem olhado para você. Sinceramente, tem alguém aqui no nosso meio que você tem passado uma luta muito grande? Faz um sinal bem alto com a tua mão. Amém. A irmã, por favor, você levantou a mão muito alta. Você pode vir aqui no altar? Você, não vou te matar de vergonha, não. Pode vir. Eu gostaria que subisse aqui, por favor, o Caio, o Felipe, os pastores da cabana. E eu gostaria também que subisse a pastora Jéssica também com ela, por favor. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? E esses pastores são os meus amigos. Irmãos, tudo bem? A Juliana está representando aqui a tua vida, que tem passado por tanta diversidade. Amém? E na diversidade a gente chora, a gente não entende, parece que a gente não é compreendido, é entendido. Mas ela está aqui, e ela vai ficar no meio. Ela vai ficar no meio. Nós vamos dar as mãos. O que o diabo falou para Deus foi essa cena aqui, ó. O diabo falou assim para o Senhor: por um acaso o Senhor não tem olhado para a vida da Juliana? Por um acaso o Senhor não tem cercado a vida da Juliana? Tire as mãos. O que o diabo queria fazer é isso aqui, ó. Tire as mãos para ver se eu não entro e acabo com a vida dela. Mas Deus, olhando para ela, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles a qual Ele ama, para os livrar.
e para declarar que ela, representando aqui a igreja, você e a própria vida dela, não será tocado por Satanás, porque Deus tem olhado para a tua vida. Irmão, é impossível o diabo tentar tocar na vida da Juliana. Não tem como. Se ele for tentar, os anjos não vão deixar. Se ele for tentar, não vai. Porque Deus deu uma ordem para o anjo. Deus deu uma ordem para o anjo e declarou: guarde a vida da igreja, não deixe os demônios tocar. Eles não têm autoridade para tocar, eles não vão tocar, eles não conseguem entrar. Aleluia! Eles não podem entrar, irmão. Ele não tem autoridade para tocar na tua vida. Deus tem olhado para você. Pastor, mas estou passando por isso. Pastor, mas estou passando por aquilo. Aleluia, eu também. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição pode acontecer, mas da aflição para o diabo tocar na vida dela, são outros 500. O diabo não tem autoridade para tocar na tua vida. Juliana, o diabo não tem autoridade para tocar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Jéssica. Aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Por que você vai temer? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Segurei. Amém. Aleluia. O diabo não tem autoridade para tocar na tua vida, irmão. Se você tiver essa consciência, você vai sair daqui para onde você for. Para onde você for, o diabo não tem autoridade para tocar. A primeira igreja que nós pregamos lá manifestou um demônio. Aí sabe o que eu descobri? Que o nome de Jesus é poderoso. Não depende de mim, depende dele. Não depende de você, depende dele. Se ele deu uma ordem para a tua vida, porque ele tem olhado para você, o diabo não vai tocar na tua vida. E para nós encerrarmos, ó, eu tenho até uma toalhinha do bispo aqui, olha. Lá em Lucas 22, e eu me emociono muito em Lucas 22, porque esse texto que nós vamos ler aí, há 23 anos atrás, foi um texto que foi como uma flechada no meu coração. Eu não conhecia Jesus, e um dia eu caí na besteira de ler esse texto, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Lucas 22, pode colocar, por favor, no verso 54. Lucas 22, 54. Olha o que diz. Nós vamos ler do 54 até o 57. Diz assim, olha: então prendendo, esse texto aqui está falando da prisão de Jesus, quando ele estava próximo para ser crucificado. Diz assim, olha: então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Pedro seguia à distância. Pedro, ele era um simpatizante de Jesus até então, que havia sido chamado para ser apóstolo, mas a ficha dele não havia caído. E aí ele era um simpatizante. A Bíblia fala que ele seguia Jesus de longe.
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro também sentou com eles. Esse com eles aqui eram as pessoas que queriam crucificar a Cristo e apontavam o dedo para Jesus. Uma criada ouviu, de novo, uma criada ouviu ali, representando a Satanás, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, o que ele falou? Não. Agora o verso 60 e 62, por favor. Pedro respondeu: homem, de novo ele havia negado: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E aí o Senhor voltou. Jesus não falou nada, ele só colocou os olhos em Pedro. Um olhar, irmão, fala muita coisa. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, foi chorar amargamente. Há 23 anos atrás, lendo esse versículo, o Senhor falou para mim assim: eu tenho te olhado. Até quando você vai me seguir de longe? E eu quero falar para essa multidão que está aqui nessa manhã. Você que está aqui no nosso meio, ou foi machucado por igrejas, por religião, e você falou: eu vou para a cabana porque lá ninguém vai me achar, eu vou sentar lá atrás, né? Lá eu não vou fazer nada, eu vou chegar, ouvir a palavra, ir embora, trabalhar durante a semana e vou tocar a minha vida. Mas não é que o Senhor te achou? Até quando, irmão, nós vamos seguir Jesus de longe? A Bíblia diz que Jesus, próximo para ser crucificado, o amor na vida de Jesus era tão penetrante, que quando ele olhou para Pedro, Pedro falou: meu Deus, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. Foi um olhar tão transformador na vida de Pedro, que vai ser também na tua vida. Que a Bíblia diz que quando Pedro passava, depois desse episódio, quando Pedro passava perante os enfermos, o reflexo da sombra de Pedro curava os enfermos. O reflexo da tua sombra vai começar a transformar lares, famílias. Você sabe por quê? Porque a luz do Espírito Santo vai bater na tua vida, e a sombra que será projetada não vai ser a tua sombra, mas vai ser a sombra dele sobre a vida das pessoas. E Deus vai começar a juntar, a derramar a graça dele, a mudar a história, porque ele tem olhado para você.